Leitura do livro Sob o signo de Aquário, narrações sobre viagens astrais, obra mediúnica, psicografada por Roger Bottini Paranhos, orientada pelos espíritos Hermes, Chaim, Cristal, Gaidin, Ramiro, Ramatiz e Saint-Germain. Quarta edição, 2006, Editora do Conhecimento. Capítulo 8. Conclusões sobre a obsessão espiritual. Quando dei por mim, já estava sentado em uma confortável poltrona na mesma agradável sacada onde eu havia encontrado o nobre espírito Ramatiz algumas semanas atrás. Ramiro havia me conduzido em estado de transe naquela noite devido a algumas dificuldades que tive para sintonizar-me com a dimensão espiritual. Hermes havia me comunicado que naquela noite deveríamos tecer conclusões sobre a obsessão espiritual, tema de inquestionável importância para o estudo e conscientização por parte dos encarnados, e que foi exposto com impressionante habilidade através, principalmente, da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, trazendo à matéria as palavras do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Enquanto eu aguardava a chegada do nobre instrutor, observei que o ambiente da Cidade Luz, o Império do Amor Universal, estava modificado. Havia um grande silêncio. Era possível ouvir apenas o barulho das folhas das árvores sendo agitadas por um vento de intensidade nunca visto por mim naquela elevada cidade do plano espiritual. Apesar de fraco, comparado com as ventanias não comuns no mundo material, causava-me espanto ver as pequenas ondas como se fossem marolas a agitar as águas do grande lago da Cidade Luz. Como eu estava acostumado a ver aquela bacia hidrográfica como um grande espelho que refletia a beleza dos céus, fiquei pensando sobre o que estaria acontecendo. Eu procurei Ramiro para poder esclarecer-me, mas este já não estava mais junto a mim. Eu estava só, naquele confortável e aprazível local. Logo reparei, também, que o canto das aves, fato comum até durante a noite, não estava ocorrendo. As poucas pessoas que eu via circulando estavam direcionando-se para o Templo da União Divina, que se localiza no vértice superior desta cidade, que possui o formato de um grande triângulo. Estávamos no vértice direito, na cidade abençoada, onde fica o Templo da Sabedoria. Preso em minhas meditações, não percebi a chegada de Hermes, que afetuosamente colocou sua destra sobre o meu ombro esquerdo, enquanto eu apreciava do mirante aquela estranha reação da natureza que se apresentava como prenúncio de inevitável temporal. Percebendo meus pensamentos, Hermes perguntou-me: "No que pensas, meu nobre amigo?" Nem ao menos dando tempo para o nobre instrutor sentar-se, perguntei: "Meu irmão, o que está ocorrendo? O Império do Amor Universal está sendo ameaçado por algum desequilíbrio da natureza? Tu me dissestes, em outra oportunidade, que as cidades espirituais são um reflexo das almas que ali vivem, e, portanto, aqui o tempo era sempre equilibrado e belo, devido à natureza elevada dos habitantes desta cidade." Dando as costas a Hermes e elevando os braços para o céu, concluí: "Mas vê, a noite está sombria e desoladora para os padrões deste reino abençoado de Deus. Como pode ser isto?" "Senta-te, meu amigo, e tranquiliza-te", disse-me Hermes. "O que vês não é o fruto de um desequilíbrio dos moradores desta cidade, mas sim resultado de um sentimento de tristeza e apreensão coletivas. O dia de hoje marca o encerramento de mais uma etapa no processo de seleção de fim dos tempos, quando o homem deveria estar atingindo as metas de evolução traçadas para manter-se na Terra à direita do Cristo. Vários estágios já se iniciaram e se encerraram, mas poucos são aqueles que estão percebendo a importância do momento em que vivem. Hoje, serão lançadas na atmosfera astral do planeta grandes descargas negativas oriundas das mentes dos próprios encarnados. Este procedimento natural, e que visa desafogar os centros energéticos do planeta, desencadeará graves turbulências na dimensão astral do planeta. Estas energias imperceptíveis ao ser humano grosseiro e insensível excitam as almas enrijecidas no ódio e nas baixas vibrações espirituais.
Olha e verás como nas próximas semanas ocorrerão graves tragédias, devido à atmosfera do planeta estar envolvida por pesada carga negativa, o que despertará o ódio que vive nos corações dos homens invigilantes para com a prática cristã. Lembra-te das profecias de João no Apocalipse? Aquele que faz injustiça, faça ainda, e aquele que está sujo, suje-se ainda, e aquele que é justo, justifique-se ainda, e aquele que é santo, santifique-se ainda. Ouve, meu irmão, concluiu Hermes, aqueles que estiverem com as trevas no coração terão imensa dificuldade para resistir à poderosa influência astral do lado negro no período profético que vivemos. Eu baixei a cabeça triste com o que ouvia. Procurei anotar o dia. Era dia 7 de junho de 2000. Aqueles que acreditam que o dia 1º de janeiro de 2000 era alguma referência estão redondamente enganados. Segundo Hermes, os 3 dias neste ano em que ocorreriam situações semelhantes seriam o dia 5 de maio, 7 de junho e 18 de novembro. Voltei meu olhar para Hermes e perguntei: mas que tipo de tragédias ocorrerão devido à influência dessas energias negativas sobre as almas desequilibradas? Sem perder a serenidade, Hermes olhou para as copas das árvores sendo agitadas pelo vento e disse: ocorrerão tragédias desencadeadas pelo próprio homem e seus sentimentos anticristãos. Não serão catástrofes da natureza, porque isso os espíritos coordenadores da Terra controlam dentro do que é permitido pelo Cristo. Serão tragédias pessoais, assassinatos, sequestros, crimes hediondos e também crimes determinados pela imprudência e pela ignorância, como os acidentes automobilísticos e aéreos. Eu fiquei meditando alguns minutos sobre as palavras de Hermes quando o nobre instrutor olhou-me nos olhos, colocou as mãos em meus ombros e disse com uma voz terna: eu sei o que estás pensando. Perguntas-te porque o homem em todas as eras sempre relegou a evolução espiritual rumo ao amor de Deus. Mas isso não é verdade. Muitos espíritos conquistaram a luz nos diversos séculos de vida neste mundo. E tu sabes muito bem disso. A grande massa, infelizmente, é fruto dos recalcitrantes que insistem em errar. E também temos um grande número de espíritos primários que ensaiam seus primeiros lampejos de consciência superior. Eles possuirão novas oportunidades, porque a misericórdia de Deus é infinita. Mas parece que estou vendo novamente as cenas da extinta Atlântida e de Sodoma e Gomorra, um bando de inebriados alheios ao grave momento, porque passam em suas vidas. O erro torna-se mais horrível pelo pacto que fizeram com a ignorância espiritual e a descrença em Deus. Hermes assentiu com a cabeça, concordando com as minhas palavras. Olhando por sobre o seu ombro, continuei a perceber o deslocamento de nobres espíritos em direção ao templo da união divina. Chamei a atenção do nobre irmão e perguntei: aonde vão nossos amigos? Para o templo da união divina? Hermes virou-se na poltrona e falou: sim, haverá um grandioso trabalho espiritual nesta bela casa de luz para auxiliar o planeta neste dia. Poderíamos assistir? Perguntei. Com certeza, iremos nos juntar aos nossos irmãos após concluirmos as atividades desta noite. Hoje, vieste aqui para concluirmos os estudos sobre a obsessão espiritual. Entramos na era de Aquário, mas ainda iremos conviver algumas décadas com a odiosa prática da obsessão. Estudamos os mais diversos casos de obsessão espiritual com o objetivo de demonstrar aos encarnados como é comum esta prática pelo mundo espiritual. O desinteresse pelo estudo da vida maior e suas leis, aliado ao desprezo às práticas cristãs, tornam os encarnados vítimas ingênuas dos desencarnados rancorosos ou daqueles que desejam destruir os mais nobres projetos. A descrença na vida imortal facilita significativamente o trabalho das trevas. A falta de moral e respeito aos semelhantes torna o homem moderno uma vítima indefesa ao assédio dos espíritos vinculados à ignorância e ao mal. Hermes apoiou com elegância seu cotovelo na proteção de cristal branco do mirante e, olhando para o céu parcialmente nublado, continuou:
Em nossos estudos, analisamos casos tradicionais de obsessão, desde situações simples como o amor desenfreado de uma mulher abandonada que aprisionava o amado pelos laços do coração, até casos de ódio e vingança, em que utilizam-se recursos como espíritos escravizados por seus vícios, formas ovoides que perderam completamente a consciência, e parasitas astrais que possuem a finalidade de extrair as forças das vítimas. Estudamos estes pontos básicos da obsessão espiritual com a finalidade de lembrar mais uma vez aos encarnados sobre a fantástica influência do mundo oculto em suas vidas. Bastaria aos homens seguirem o sublime ensinamento de Jesus que nos diz: orar e vigiar, para estarem livres das obsessões espirituais. Mas ocorre o contrário. O homem moderno persegue as trevas e repele a luz. Alimenta com sentimentos negativos seus obsessores espirituais e comporta-se como um mendigo espiritual, lamentando constantemente sobre sua má sorte, que nada mais é do que sua preguiça em melhorar-se e procurar instruir-se em busca da luz. Conhecereis a verdade e a verdade o libertará, nos ensinou Jesus. Quando compreenderemos a sua extraordinária mensagem? Hermes meneou a cabeça e disse: os encarnados não só alimentam as suas próprias obsessões espirituais, como tornam-se, muitas vezes, obsessores encarnados, perseguindo seus semelhantes e promovendo o mal. Realizam a obsessão de encarnado para encarnado. Alguns até vão mais longe, obsediam os encarnados. Não permitem aos familiares que desencarnaram seguirem em paz para uma nova vida, lamentando a separação, angustiando o parente querido que partiu. Jesus aí nos instruiu: deixemos os mortos cuidarem de seus mortos. Devemos desejar aos nossos entes queridos que partiram sucesso e alegria na nova vida, e não torturá-los com a nossa tristeza e apego descontrolado. Hermes caminhou de um lado ao outro do mirante, observando a brisa rebelde da natureza. Eu estava de olhos fixos no nobre mentor que organizava as ideias para prosseguir com suas exposições. Meu querido irmão, a falta de consciência espiritual torna o homem frágil perante tanto assédio do mal. Compreendemos, então, quando Jesus nos falou, em sua passagem pela terra, sobre como é larga a porta das iniquidades humanas e como é estreita a porta que conduz à luz. Se analisando obsessões óbvias, já constatamos a tragédia em que vive a humanidade, o que podemos esperar das cruéis obsessões planejadas pelos magos negros no plano astral inferior? Analisemos, então, as obsessões modernas em que observamos em nossos estudos. Chaim demonstrando o funcionamento dos dispositivos eletrônicos de obsessão à distância, que são aparelhos modernos de subjugação de espíritos encarnados perseverantes na prática do bem. O mundo espiritual não descansa. Os que praticam o mal aperfeiçoam-se constantemente em seu trabalho para prejudicar a luz. Nas trevas não vivem apenas espíritos ignorantes e falastrões, como pudeste observar em nossa conversa com Arnak. Os espíritos que trabalham em nome do Cristo descem ao mundo material como anjos de vossas lendas para proteger-vos. Mas a lei é clara, a cada um será dado segundo as suas obras, como vimos acontecer com Heleno no estudo anterior. Os anjos nada podem fazer por aqueles que não se ajudam. O momento é grave, os tempos são chegados quando ocorrerá a separação do joio e do trigo. O assédio será uma constante, até o final deste ciclo de evolução planetária que se encerrará dentro de 7 décadas. E os modernos recursos, tanto para o bem quanto para o mal, surgirão comprovando a evolução da humanidade em todas as dimensões da vida. Cabe ao homem aceitar com urgência a existência do mundo espiritual e procurar estudá-lo, aliando a sabedoria espiritual à medicina e principalmente à psiquiatria. Nota 1. Confirmando previsões de Ramatiz, a psiquiatria moderna já conta com um novo instrumento de análise que é a terapia de vida passada. Considerado um novo conceito de inconsciente, a TVP utiliza conceitos espirituais para o processo de cura no set terapêutico.
A medicina do comportamento humano sai na frente de outros ramos da ciência, no que se refere à utilização das técnicas do terceiro milênio. A editora do Conhecimento publicou Viajantes, Tempo de Amar e Os Filhos das Estrelas, de Maria Teodora Ribeiro Guimarães, em que o assunto tem uma completa abordagem. Fim da nota. Para que entendam a falência de sua saúde física e psíquica. É imperativo reconhecer que o corpo nada mais é do que um veículo pilotado pelo espírito imortal. Como diziam os sábios gregos, mente sã em um corpo são. As doenças do corpo e da mente são frutos de nossa orientação mental, de nosso karma pregresso e das influências obsessivas que alimentamos devido aos nossos vícios e fraquezas. É fundamental acordarmos do sono materialista e impulsionarmos nossos espíritos para a busca da sabedoria divina. A nova era não comportará uma mentalidade típica de sociedades primárias, como as que se sucederam nos últimos séculos na Terra. A era de Aquário exige a sintonia com a sabedoria divina, a sintonia com a energia da luz dourada. Hermes sentou-se ao meu lado e, pousando seus negros olhos nos meus, perguntou-me: compreendeste? Certamente, respondi. É por este motivo que nasci sob o signo de Aquário. É o ideal de minha vida promover as transformações ideológicas necessárias na consciência humana, para que o homem venha a viver com a mente e o coração sintonizados com um novo mundo que ele ainda pouco conhece. Hermes sorriu com a bravata de seu orgulhoso pupilo e disse: então procura controlar os teus sentimentos e atitudes, porque já estou cansado de retirar dispositivos eletrônicos de obsessão de ti. A propósito, neste instante tu estás com um artefato moderno instalado. Ele está desativado, como o que viste em Heleno, mas poderá ser reativado a qualquer momento, basta que vaciles. Fiquei apavorado, passando as mãos pela base da nuca na busca do aparelho. Pávido, perguntei a Hermes: estás falando a verdade? Ele olhou com um ar de reprovação à minha pergunta e concluiu: analisa os teus pensamentos e atitudes nos últimos meses e conclui por ti só. Ou achas que és um privilegiado por trabalhares pela divulgação das mensagens astrais? Os médiuns, mais do que ninguém, necessitam possuir uma vida equilibrada no campo dos sentimentos e atitudes. Eu procurei por mais alguns instantes o dispositivo sem encontrá-lo, pois isto era impossível. Mesmo estando em espírito, eu não conseguiria executar o intento para este procedimento. É necessário abrir outros corpos sutis, e isto eu não conseguiria. Hermes, cansado de minhas estultices, disse-me: não percas mais tempo com esta busca inútil. Não vistes durante os nossos estudos que a única forma de livrar-se deste complexo aparelho é mantendo o equilíbrio? Portanto, mantém-se com a luz, que o artefato se desmaterializará em breves semanas. Acalmei-me e de cabeça baixa amaldiçoei minhas fraquezas. Tens alguma pergunta? Falou Hermes, chamando-me a razão. Como é difícil manter-me em pura sintonia. Não é difícil, mas exige amor, sabedoria, disciplina e perseverança. Gostarias de mais algum esclarecimento sobre a obsessão espiritual? Não, eu só gostaria de saber que estudos iremos realizar a partir de agora, já que estamos encerrando os estudos sobre a obsessão espiritual e estamos apenas no meio do livro a que nos propusemos. Hermes olhou-me com uma expressão divertida bem sua e disse-me: não te preocupes com os nossos próximos estudos, mas posso dizer-te que serão cheios de emoção, principalmente para ti, e possuirão ricos ensinamentos para alegrarmos aqueles que desejam folhear as páginas do livro que compilas. Hermes olhou para o templo da união divina, na margem oposta do grande lago, e disse-me: vê, o grande templo está envolvido em luzes. Em breve, iniciar-se-ão os trabalhos de auxílio ao planeta. Vamos até lá, como combinamos. Será interessante que tu narres estas providências executadas com o objetivo de amenizar as dores que citamos anteriormente. Imediatamente, levantamo-nos e Hermes abraçou-me com o intuito de ajudar-me no meu deslocamento imediato da Casa da Sabedoria para o Templo da União Divina, no outro extremo da cidade. Utilizando-nos de recursos espirituais, já que estávamos livres da matéria, deslocamo-nos em segundos para a entrada principal do grande templo da Cidade Luz.
Apesar de existirem outras casas de oração e contato com o Criador nesta cidade, este é o templo principal, o mais belo e grandioso, com capacidade para milhares de espíritos reunirem-se para objetivos sagrados. A sua beleza é incomparável e grandiosa, como já foi narrado no livro A História de um Anjo. Adentramos o grande templo, apesar de já ter entrado neste ambiente iluminado em outras oportunidades. Emocionei-me mais uma vez. A cúpula da imensa catedral, toda de vidro, permitia-nos a visão do firmamento repleto de estrelas, sendo encoberto por nuvens que passavam céleres no céu. Nas paredes laterais, viam-se belíssimos vitrais com pinturas magníficas. A construção parecia-me que atingia centenas de metros de altura, unindo-nos ao Todo-Poderoso. Milhares de espíritos iluminados estavam reunidos em oração silenciosa, o que gerava uma energia de quintessência tão sublime que fiquei extasiado. Eu perdi por alguns segundos o contato com o mundo real. Parecia que eu estava em um mundo de sonhos encantados. Hermes chamou-me à razão. Eu não estava ali para desfrutar, mas para manter toda a atenção possível, para melhor captar as informações do mundo maior. Eu observei também que havia centenas de espíritos encarnados em desdobramento espiritual, assim como eu, facilmente identificados pelo cordão prateado ligado à base da nuca. Hermes olhou-me e disse: "Vê, Roger, há muitos espíritos encarnados que vencerão. São eles pessoas humildes e algumas vezes inexpressivas no meio social terreno, mas são portadoras da túnica nupcial imaculada, vestes dos verdadeiros príncipes da luz. Hoje estão todos aqui para auxiliarem a amenizar os impactos causados por esta dispersão de energias negativas na atmosfera terrestre." Hermes conduziu-me mecanicamente a um assento na extensa assembleia. Após sentarmos, fiquei observando a projeção de luzes em todos os sentidos. Era fácil notar que aquelas poderosas energias invisíveis aos olhos físicos estavam sendo geradas por aqueles espíritos de elevado quilate espiritual ali reunidos. As luzes subiam pelo centro da abóbada e fugiam pelo teto do gigantesco templo. Virei-me para Hermes para inquirir sobre aquele trabalho, mas ao perceber que o nobre amigo estava envolvido em profunda oração, desisti da iniciativa, respeitando o sublime momento. Em questão de segundos, senti a presença irradiante de Crystal ao meu lado. A bela fada materializou-se na cadeira à minha direita ao sentir meus apelos mentais por esclarecimentos. Roger, vamos conversar pela linguagem da mente. Aproveita-te dos recursos telepáticos para não importunarmos Hermes e os outros que estão em profunda oração. Assenti com a cabeça e perguntei-lhe mentalmente: minha querida amiga, para onde vão estas energias sublimes? Crystal ajeitou seus lindos cabelos ruivos e disse-me com um largo sorriso que impressionava pela brancura de seus dentes e o brilho de seus lábios cor carmim: nós estamos neste instante realizando orações individuais para arrefecer as descargas negativas dos encarnados que estavam concentradas devido ao planeta absorver esta energia em defesa da vida. Os nossos sentimentos individuais se unem através da unicidade de nossos corações e projetam as energias que tu vês e que são levadas para a cúpula do templo da união divina. No alto desta construção, essas energias são direcionadas aos pontos críticos da Terra, na velocidade do pensamento, por hábeis técnicos siderais. Crystal passou as mãos em meus cabelos, irradiando amor e paz, e concluiu: estávamos naquela outra fila quando percebemos a entrada de vocês. Olhei para trás e vi Chaim, Gaidin e Ramiro sentados na quinta fileira atrás da nossa. Como eles estavam envolvidos em profunda oração, nem ao menos fiz um sinal de cumprimento para não perturbá-los. Quando me virei novamente para Crystal, ela disse-me mentalmente: meu querido irmão, vamos orar para prestarmos o nosso auxílio como fazem os nossos amigos. Eu fiquei sem jeito e respondi à bela fada: mas Crystal, eu não possuo a grandeza destas nobres almas. Tu, melhor do que ninguém, conheces minhas fraquezas espirituais e a pouca luz que vive em meu espírito. Não fales assim, Roger. Tu possuis os teus erros, mas também virtudes. Quando estás livre de influências negativas, é possível ver o brilho no teu meigo coração. Eu sorri sem jeito e disse: vamos tentar. Inclinei a cabeça e concentrei-me em profunda oração, voltando meu coração para nobres sentimentos de amor à humanidade. Eu me esqueci de mim
por alguns breves momentos, pensando no espírito de solidariedade que deveria viver em todos os corações, para que a paz descesse à terra. Quando voltei a mim, percebi uma tênue luz branca projetando-se de meu coração, das mãos e da testa, na altura do chakra frontal. Acompanhei com os olhos a minha débil energia unindo-se a vigorosas vibrações daqueles espíritos de elevado quilate espiritual e subindo a abóbada do grande templo. As lágrimas me subiram das entranhas da alma para os olhos. Crystal pegou a minha mão e disse: não existe contribuição que não possamos ofertar na obra de Deus. Vê como todos na vida criada por Deus ofertam sua contribuição, desde os anjos iluminados até as pequenas abelhas que fornecem o mel para alimentarem os homens e lhe trazerem saúde? Jamais esmoreças na prática do bem, pois por mais incapacitado que estejas no momento, talvez sejas o único a prestar o benéfico auxílio. Agradeci as palavras de incentivo de Crystal quando Chaim, Ramir e Gaidin aproximaram-se e pediram aos irmãos que estavam ao nosso lado que trocassem os lugares para que todos pudéssemos ficar juntos. Gaidin apertou meu ombro ao sentar 2 cadeiras ao lado e falou: menino Roger, bela energia você gerou, aprender a mantê-la agora deve. Vou me esforçar, Gaidin, mas estes lampejos de luz são difíceis de manter em uma alma instável como a minha. Conseguirás, eu sei, conseguirás, respondeu o pequeno amigo. Naquele instante subiu no grande altar um nobre espírito que reconheci imediatamente. Era Natanael, o dirigente do templo da União Divina. Um nobre ancião com longos cabelos brancos e barbas da mesma cor. Era o momento de fazermos as orações coletivas. Natanael pediu a atenção da gigantesca assembleia e orou nestes termos: Senhor da vida, neste instante estamos reunidos nesta sagrada casa para pedir por nossos irmãos que vivem aprisionados à matéria devido à lei da reencarnação. Pedimos que estenda a tua magnânima bondade para os que vivem em trevas, pois sabemos que um dia eles serão anjos de luz. Assim como eles, executamos no passado os mesmos equívocos que hoje enlameiam as almas destes nossos irmãos perdidos nas veredas da vida. E na medida exata, recebemos o teu amorável auxílio para o reerguimento. Ampara, Senhor, todos os teus filhos que vivem na terra um doloroso e aflitivo momento. Que as luzes do céu desçam sobre as almas descrentes que renunciam à felicidade eterna para cultivar os prazeres transitórios. Natanael meneou a cabeça e continuou: E como são transitórios? Faze, Pai querido, que teus filhos sintam neste delicado momento a presença da tua luz e a necessidade de conversão para a nova era. E que as religiões do mundo esqueçam as suas desavenças, reunindo-se ao redor do Evangelho abençoado do Cristo para melhor servir. Que os homens esqueçam de seus rancores e de seus sentimentos mesquinhos e lembrem que a luta pela vitória humana é uma luta em glória, na qual quem perde é a alma na busca pela evolução imortal. Que a humanidade aprenda a amar aqueles que chamam de câncer da sociedade, pois são seus irmãos necessitados. E caso não os amem, estes infelizes se voltarão contra a sociedade, exigindo que os crimes sofridos no passado lhes sejam indenizados. Haverá então mais dor e sofrimento, imputados pela lei do karma, porque somente o amor liberta. Não nos é mais possível crer que os abastados pela vida se felicitem com o frio em luxuosos hotéis, aguardando a chegada da neve para tolas brincadeiras, indiferentes aos seus irmãos que morrem de frio e fome nas ruas geladas. Não nos é mais possível crer que aqueles que possuem o conforto da vida sejam tão insensíveis, adquirindo automóveis milionários e financiando festas nababescas, enquanto as crianças de rua padecem a dor atroz que a fome imputa. Que os governantes do mundo material despertem para o caos social que está instalado na Terra, abandonando o ato nefasto de espoliar os bens das nações para satisfazer seus interesses e caprichos. Que aqueles que dirigem os países deste teu mundo compreendam que são apenas mordomos administrando o patrimônio divino e invistam as riquezas dos povos na educação e no estímulo ao resgate moral, base para o respeito mútuo entre os homens. Senhor, abre os olhos de teus filhos para que a terra se torne uma escola agradável à evolução espiritual e que lhes permita crescerem em paz, amor e sabedoria.
Sabemos que a tua augusta e sábia lei é inexorável, para que não haja privilégios indevidos entre os teus filhos. Mas te suplicamos, dentro de tua infinita sabedoria, que espalhes neste instante um raio do teu amor sobre todas as nações, para que os excessos de energias do mal sejam dizimados, permitindo que teus ébrios filhos possam reagir ao mal que lhes aflige e escraviza. Naquele instante, Natanael desejou continuar a oração, mas a voz extinguiu-se-lhe na garganta, asfixiada de lágrimas. Alguns colaboradores abraçaram o nobre ancião e ajudaram-no a sentar-se. As suas faces estavam rosadas pela forte emoção e pela grande liberação de energia. A resposta não demorou a se fazer presente. A emoção de todos e os pensamentos voltados à mesma elevada sintonia de Natanael geraram uma fantástica energia. Eu comecei a levitar a alguns centímetros do chão. Hermes segurou-me pelo braço para que eu não me perdesse. Eu havia extrapolado meu padrão vibratório e não conseguia mais conter-me. Minha alma estava em completo êxtase, um encantamento verdadeiramente único. Luzes com cores jamais vistas pelos olhos humanos desprendiam-se em todas as direções. Um sentimento muito belo de felicidade e amor invadiram-me, trazendo ao meu coração grande alegria. A experiência era fantástica. Todos cumprimentavam-se pelo êxito da energia positiva obtida. Nem 1000 usinas nucleares poderiam produzir tal força. Isto se elas pudessem produzir esse tipo de energia de cunho espiritual. Em segundos, as energias subiram pela abóbada, enquanto um hino maravilhoso era cantado por almas invisíveis aos nossos olhos. Logo após, no alto da abóbada apareceram anjos alados belíssimos, na forma de crianças, com não mais de 3 anos. Todos estavam com olhares de extrema gratidão, flutuando com leves movimentos de suas asas. Alguns com harpas nas mãos e outros lançando pétalas de rosas com indescritível aroma sobre todos nós. Eles aproximavam-se, sorridentes, e lançavam beijos com as mãos. Eu fiquei emocionado com os olhares de extrema ternura e inocência daqueles pequenos querubins. Junto a eles viam-se pequenas fadas, como nos contos da crença popular. Crystal parecia uma criança retribuindo aos anjinhos e às fadinhas os beijos que lhe eram enviados. As energias continuavam a nos envolver e a subir rapidamente para o alto. Alguns segundos após, aqueles curiosos espíritos começaram a cantar uma famosa canção religiosa utilizada nos templos religiosos. Glória a Deus na imensidão e paz na terra ao homem nosso irmão. Após 3 ou 4 repetições desta frase cantada, todos os querubins desapareceram como por encanto, e as energias foram sugadas pela abóbada da catedral, dissipando as luzes. Logo em seguida, fez-se um silêncio completo que não durou 20 segundos, porque toda a multidão que estava na grande acrópole aplaudiu euforicamente o êxito do trabalho. Abraços e cumprimentos gerais encerraram as atividades. Olhei para o bom Natanael. Ele estava com um farto sorriso em seu sublime rosto. Sorri de felicidade também, enquanto Hermes e Chaim me abraçavam. Ao sairmos do templo da união divina, reparei que o vento havia cessado e que o clima estava aprazível. A natureza agradecia efusiva. A vegetação apresentava o seu brilho natural, como árvores natalinas, tão comum nesta cidade iluminada. Os pássaros, mesmo sendo noite, cantavam alegres. O grande lago voltava a apresentar-se como um gigantesco espelho. Emocionado com os sucessos da noite, corri para a margem do lago e gritei: a paz e a harmonia estão de volta. Todos riram e logo após agradeceram em silêncio ao Pai pela beleza e a paz da natureza, que poderiam desfrutar e que voltava a reinar no império do amor universal, e com certeza influiria na Terra. Intrigado, perguntei a Hermes: com certeza as tragédias de que conversávamos antes não irão mais ocorrer depois deste banho de luz que a Terra recebeu? Hermes, que estava de costas para mim, observando o grande lago, girou sobre os calcanhares e disse: estas energias, meu bom amigo, apenas amenizarão as tragédias. O que tu irás ver é 1/10 do que aconteceria caso as casas de Deus do mundo maior não tomassem essas providências. Haverá sim tragédias, infelizmente.
pois o mal ainda possui vigorosas raízes na terra, mas em breve tudo se modificará, e estas providências urgentes não mais serão necessárias, porque os herdeiros da terra, os que ficarem à direita do Cristo, não necessitarão deste amparo, devido a cultivarem o amor em seus corações. Percorremos a orla do grande lago, apreciando a beleza exuberante daquela maravilhosa natureza. Eu respirava o ar puríssimo daquele ambiente, num hausto cheio que corria livre em meus pulmões, revigorando-me com o prana da natureza. Aproveitando o momento de integração com a natureza e de descanso, perguntei a Hermes: querido irmão, quem são aqueles querubins iluminados? Seriam anjos iluminados de esferas superiores ao ambiente em que estávamos? Hermes sorriu e disse-me: boa pergunta, meu irmão. Mas irás te impressionar em saber que tu és um espírito muito mais evoluído que aqueles querubins que encantaram os nossos trabalhos. Na verdade, eles estão no começo do processo de evolução. Eles são elementais, espíritos que estão processando sua evolução ainda fora do mundo nominal. Hermes abraçou-me e continuamos caminhando enquanto ele expunha seus sábios ensinamentos. Vê, Allan Kardec, o grande codificador dos ensinamentos espíritas, em sua obra O Livro dos Espíritos, nos diz que os espíritos nascem simples e ignorantes, para após processarem a sua evolução em busca do amor e da sabedoria. Os anjinhos que viste abençoar o nosso trabalho são estes espíritos recém-nascidos do seio de Deus e que vivem ainda em um subplano de evolução, manifestando-se como querubins, fadas e duendes. Eles não possuem maldade, pois ainda são puros e inocentes, angelicais, mas também não conhecem as experiências da vida que devemos passar para conquistar a sabedoria e nos tornarmos verdadeiros anjos iluminados. Eles são crianças espirituais que buscam agradar, amar e se fazerem amados. Eles devem ser protegidos pelos espíritos de luz, pois podem ser explorados pelos espíritos trevosos. Eles desconhecem o mal e vivem por séculos neste plano de evolução, adquirindo a primeira bagagem de evolução espiritual, até que chega o momento para os primeiros ensaios de evolução, no mundo dos homens, onde, a exemplo da lagarta, devem transformar-se em borboletas, reencarnando no mundo físico. Nestes primeiros ensaios, experimentam as mazelas humanas, o sentimento de ódio, ciúme, inveja, revolta e rancor, enlameando suas almas e obscurecendo a simplicidade inicial. E aí, então, começa a caminhada para a luz e para a sabedoria, em que tu estás transitando há milênios. Portanto, te digo, já fostes assim como eu, um querubim ou uma fada como as que viste nesta noite. Hermes meditou alguns segundos e continuou: nascemos simples, mas a falta de sabedoria em bem viver nos conduz a um mar de lama que macula nossa túnica nupcial. Neste ponto não há involução, pois o espírito somente avança em sua caminhada. O espírito suja sua consciência, esquecendo o amor e as virtudes angelicais, mas não as perde. O que o espírito imortal deve fazer quando reencontra os caminhos da luz é despertar essas forças que encontram-se latentes em seu eu interior. Jesus já ensinava em sua passagem pela terra: vós sois deuses. O sublime Rabi da Galileia advertia-nos de que a luz está dentro de nós. Basta que venhamos a limpar a lama que mancha nossa alma para nos tornarmos novamente anjos. Só que anjos completos, a verdadeira personificação de Deus, e então seremos verdadeiramente felizes. Assim como tu és, arrematei. Hermes sorriu e disse com um olhar que espelhava a beleza das estrelas do firmamento: Roger, não me julgues tão evoluído. Aos teus olhos posso parecer-te completo, mas ainda existe uma longa estrada a ser trilhada, pois a evolução é infinita. Dentro dos padrões terrenos já me encontro em agradável situação, mas existem novas metas e projetos que desejo alcançar, assim como todo aquele que não cansa de buscar servir a Deus e ao Cristo. Após as palavras de Hermes, virei-me para Chaim e perguntei: Chaim, vives em um mundo superior ao nosso. Deves possuir assombrosa bagagem em tua evolução, não? O gigante sorriu e disse: somos todos apenas irmãos, meu amigo. É verdade que já vivi as experiências que vós viveis na Terra, mas sou apenas um cientista curioso em meu mundo. Existem almas de elevação muito superior à minha, onde processo minha evolução
comprovando as palavras do nobre Hermes. Ainda há muito a caminhar para acreditarmos ter cumprido os nossos deveres. Na verdade, os anjos, como dizeis, apresentam trabalho e desafios constantes com o objetivo único de promover a harmonia e a paz do universo. Sorri para Chaim, agradecendo-lhe as palavras, e voltei-me para Gaidin. Nobre Gaidin, tu deves saber muito sobre os elementais. O que terias a nos dizer? Meus irmãozinhos, eles são meu menino. Muito com eles aprendo. Recuperar a pureza torna-se mais fácil quando, observando a sua candura, vivemos. Se os homens a natureza e a vida respeitassem, se aos seus semelhantes sem cinismo e arrogância tratassem, seriam felizes. Mestre Jesus disse: o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às criancinhas. A mensagem é voltar à pureza das crianças espirituais, os espíritos elementais que viste neste templo do Pai. Sabe as palavras, Gaidin, retornou Hermes. Agora vamos liberar nosso repórter do além. Todos riram. Ele deve retornar ao mundo dos homens para prosseguir com a sua evolução na matéria. E concluindo disse: por hoje chega de mundo dos sonhos. Hermes sorriu, divertido, e concluiu: isto é o que muitas pessoas pensam destas narrativas que traduzem a realidade da vida imortal. Finalizamos mais um capítulo com a graça de Deus e do Mestre Jesus. Nos vemos no próximo capítulo. Abraços de luz.